Nós vamos retroagir a 1922, ano que marca a chegada em Santa Rosa de um homem chamado Alfredo Hohenreiter. Nós vamos contar com a memória da sua neta Arceli Hohenreiter para destacar a memória de Alfredo, que por ter falecido muito cedo, não tem muitos registros. E nós precisamos retomar, resgatar esse registro, porque teve uma vida social muito intensa, o saudoso Alfredo Hohenreiter, e fez opção pela música. Fale a respeito desse personagem não tão conhecido, mas que no seu tempo marcou época, Arceli. É muito pouco que a gente sabe dele, né? Que a gente foi descobrindo agora que ele era um músico, daí a gente correu de atrás de informações, e ele gostava de corais. Fazer o coral. Até em Tuparandi, que era como é Belo Centro chamado, ele também tinha um coral lá. Só que a gente foi correndo de atrás para ver, já está tudo queimado, aqueles papéis da igreja. E ele gostava de tocar o violino. Então, esse era o órgão que ele gostava de tocar. E daí ele tinha esses corais que ele ajuntava, né? O que a gente sabe, porque nós sabemos muito pouco deles. Porque a minha avó, eles não falavam muito dessa coisa. Mas o pouco da memória de Alfredo Hohenreiter é bastante para nós. E vamos explorar, então, a tua memória. Ele presidiu sociedades dos cantores na colônia de Santa Rosa. O que seriam, o que eram essas sociedades de cantores? Era mais de igreja, eu acho. Mais corais de igreja, de repente de município, que seja também, né? Mas mais ele era um homem religioso, de igreja, do evangélico, né? Bom, ele faleceu com quantos anos? 54. Chegou em 1922, 18 anos antes. Ele teve 18 anos de intenso convívio na colônia. Aqui. Na colônia 14 de julho e depois Santa Rosa, é isso? Sim. Ele começou morando em Tuparandi e continuou em Tuparandi, porque Tuparandi era uma localidade do interior de Santa Rosa, sim. Correto? Primeiro também, antes em 3 de Maio, né? Ele veio lá se instalou em Santa Maria, de lá veio para 3 de Maio, depois para o Belo Centro, que era Tuparandi. E ali ele tinha os corais dele. Alfredo Hohenreiter veio direto da Alemanha? Direto da Alemanha. De que região da Alemanha? Stuttgart. Stuttgart, muito bem. A família chegou em que ano aqui no Rio Grande do Sul? Vocês têm esse 22. registro? Nesse período mesmo? Nesse período, sim. Vieram direto para Santa Rosa ou fizeram... Não, direto a Santa Maria. Santa Maria. Direto ali a Santa Maria, daí ele foi gerente dos trem. E depois de lá ele foi a 3 de Maio, depois veio para Tuparandi. Depois para Tuparandi, muito bem. Bem, fique à vontade, Arceli, vai lembrando aí a passagem de Alfredo Hohenreiter, efêmera, mas muito marcante. Sim, e ele era professor também. Ele lecionava. Ele não era só maestro de música, ele não era só isso, ele era professor também. Ele lecionava. E eles passaram muita necessidade aqueles anos. E não era fácil aqueles anos, né? Que eles vieram da Alemanha pobre. Então, eles não tinham, daí ele foi lecionando, daí para se achar aqui também, né, em primeiro lugar. Mas aquela época não falavam brasileiro, falavam o alemão mesmo, né, tinha muitos alemãos daí. Não, mas ele se achou, foi lecionando, foi se virando, e daí foi uma vida assim que também, um dia, a casa pegou fogo. E daí queimou toda a casa. Eles foram uma pessoa sofrida ali em Tuparandi. O filho dele faleceu com 22 anos, também do tifus. Depois de 4 anos, o meu tio teve falecido, que também tem o mesmo nome de Alfredo. Daí meu avô faleceu também, do próprio tifus. Tifo, essa doença que nem era fatal naquele tempo. Fatal. Né? E daí também não tinha medicamento como hoje. Hoje já ia ter mais recurso, né? Mas aqueles anos atrás não tinha. Quantos filhos teve? Como era o nome da esposa do saudoso Alfredo Hohenreiter? Elina Mettenzwei. Veio da Alemanha também? Veio, casados com 2 filhos.
Eles já vieram com 2 filhos, casal de filho, e aqui tiveram mais 3. E daí, aquele que veio da Alemanha, aquele faleceu. Essa questão de não falar o português, claro que houve um processo de transição, mas não chegava a ser uma grande dificuldade pela presença expressiva de descendentes alemães aqui, né? Muitos oriundos da Alemanha, correto? Sim. Quer dizer, então havia esse convívio. Quanto tempo se levava na época para se aprender também de uma forma rudimentar, né? Uma nova língua? Mas isso eu não sei quanto tempo. Mas ele não deve ter pegado muito tempo, porque ele já veio um homem estudado, né? Porque se ele já dirigia os corais, ele já era professor, porque lá da Alemanha ele veio um homem estudado, então ele não deve ter dificuldade a língua. Uhum. Só que a minha avó não aprendeu a língua. Não aprendeu? Não aprendeu. Ela não. A única coisa que ela conseguia dizer é sim, mas não. Imagina a dificuldade, né? A Da época dificuldade desses que ela tinha. desbravadores, né? Sim, não era fácil, não. Bem, situações marcantes da vida de Alfredo Hohenreiter, um professor e vocacionado à música. Que coisa linda naqueles tempos. Lindo, né? Você dizia antes, por exemplo, Arceli, que as festas das comunidades escolares eram marcantes. Eram muito marcantes. É o que mais faziam antigamente, reuniam os alunos ali e já faziam uma festa, né? Então, era o que faziam antigamente, a festa escolar. E a comunidade escolar era um termo que se acentuava na época, porque era a comunidade mesmo, né? Era uma comunidade, e daí ele fazia festa ali, daí ele apresentava a esposa, e ela não gostou. E são coisas de alemão, né? Uhum. Mas assim... E daí, como meu pai também não lembra muito do pai dele, porque o meu avô faleceu quando o meu pai tinha 7 anos. Então, o meu pai não conheceu muito o meu avô. Então, foi muita dificuldade, né? Explica melhor essa situação. Ele apresentou a dona Lina em que situação? Numa festa escolar. Numa festa escolar. Essa é minha esposa. Daí os professores estavam à frente da comunidade ali, da festa, e as esposas tudo sentadas atrás. De repente, eu apresento a minha esposa, a Lina, e a Lina se ofendeu. Não gostou. Sou mulher certa, sou mulher de direita, não sou mulher de propaganda, e deu no pé, fugiu. E daí o que aconteceu? Ela correu de a pé, e ele só tinha cavalo. Aquelas épocas não tinha carro, só tinha cavalo, o transporte deles era cavalo. Depois ele já tinha uma aranha. Antigamente tinha aranha, né? E cavalo. Se não era montar cavalo, era na aranha. Esse episódio da saudosa Lina, naturalmente, que marcou a família. Eram valores da época, não é isso, Arceli? Mas ela viveu mais tempo. Ela faleceu com quantos anos? Aliás, em que ano? Mais ou menos, te lembra? Tudo bem, se não houver a lembrança... Mas ela já tinha uns 70 anos quando ela faleceu. Bem, ele chegou então em Santa Rosa, Alfredo Hohenreiter, em 1922. Faleceu em 1940, 18 anos depois, vítima do tifo, que levou, só repete, mais quem da família? O filho dele, que é meu tio. Com 22 anos. Com 22 anos, sim. Situação também que era muito marcante na época. Muito marcante. Uhum. Então, o Alfredo, ele chegou a criar corais ou ele já encontrou os corais aqui funcionando? Mas eu acho que ele criou uns corais. Porque ele não encontrou pronto, porque ali na igreja ele fez uns corais. É uma pena de não poder ter aqueles livros centenários mais que eles botaram no fogo, né? Infelizmente, a nossa região não tem aí o hábito de fazer registros, nem hoje. Esse é um projeto cultural. Estamos fazendo um resgate, nesse momento, da memória de Alfredo Hohenreiter. Hoje, Arceli, quantos Hohenreiter nós temos em Santa Rosa? Família que permanece, naturalmente. Que permanece aqui, olha, uns 8, né? 8 pessoas, mais ou menos.
o núcleo concentrador continua sendo Santa Maria? Não, Se espalharam pelo Rio Grande? tudo aqui de Santa Rosa. Aqui? Aqui em Santa Você está me Rosa. dizendo que em 2021, uma família que chegou em 1922 em Santa Maria, hoje tem 8 descendentes apenas? Aqui em Santa Rosa. Daí tem mais 2, um Mato Grosso, não, Mato Grosso eu tenho. Tem um em Paraguai, tem mais. E daí na Alemanha também tem uma que é bisneta dele que voltou para a Alemanha. Voltou para a Alemanha, legal. Fale mais sobre Alfredo Hohenreiter. Vamos lá. Episódios passados de gerações. De gerações, então ele criou os filhos, daí deu os netos e tem uns bisnetos, mas não tem. Veio só aquela uma família, só ele, né? Então não foi muita, não se espalhou muita família. De qualquer forma, então, nós promovemos nesse momento com a Arceli, que é neta, um resgate à figura de Alfredo Hohenreiter, um homem que se dedicou à música coletiva. Em 2021, Santa Rosa continua mantendo de forma rica essa tradição dos corais. Está em Alfredo Hohenreiter o processo de largada, né, de instalação dessa tradição. Arceli, pode concluir. Eu considero assim que o meu avô foi uma pessoa muito legal. Foi uma pessoa que deixou um legado muito bom para nós, né? E a gente se orgulha disso, desse legado que ele deixou para nós. E como ele faleceu cedo, então não ficou muitas histórias. Só essa que ficou para nós, né? E a gente não gostaria de ter conhecido ele, gostaria de ter ele com a gente pelo menos um pouco. E como a minha avó, ela não falava, daí ela era surda, daí não dava nem para pedir direito as coisas para ela também, né? Então a gente não tem muita história. Claro. Mas está feito o resgate. Ele faleceu em 1940, nós estamos em 2021, isso dá 81 anos. Hoje, nos tempos atuais da morte de Alfredo Hohenreiter, e que a gente resgata por não ter tantos registros. Muito obrigado mesmo, Arceli, tá bem? Eu agradeço também por essa entrevista, que a gente nunca esperava isso, né? Muito bem. E é uma pena que a gente não tem muito para falar, porque a gente não conheceu, nem meu pai não conheceu ele. Imagina, com 7 anos, né? Muito bem.